Glória a Deus. Podeis assentar, por favor. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Oh, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais. Oh, eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, e nada além de Ti. Eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, e nada além de Ti. Aleluia. Boa noite, queridos, graça e paz. Que o Senhor abençoe sua vida, seu coração. É uma honra, um prazer, um privilégio poder estar aqui, ser testemunha daquilo que o Senhor está fazendo. É muito lindo. Há poucos meses nós começamos uma aventura dessa também, dessa mesma movimentação em Alphaville, e é lindo o que Deus está fazendo lá. Muito lindo a glória que Deus tem derramado naquele lugar. Eu e o Pablo, a gente vinha falando na viagem, a glória que Deus tem derramado naquele lugar tem sido inexplicável. Tem dia que a gente vai embora assim, domingo eu terminei o culto porque eu fui teimoso para terminar, mas não dava para terminar. E assim, pessoas sendo tocadas. Eu tenho gente da Baixada Santista que congrega com a gente. Eu tenho gente de Guarulhos que congrega com a gente. Pessoas que rodam 3 horas. Eu falo, gente, tem que ter comida nessa casa do pão, né? E é lindo o que Deus está fazendo aqui também. Vocês vão viver coisas extraordinárias neste lugar. Em nome de Jesus. A minha filha esses dias pregou lá. Eu tenho uma filha de 23 anos, a Esther, um presente que Deus me deu. Eu tenho a minha esposa André, casado há 28 anos. Eu casei com 20. Estou com 48, fazem 28 anos que eu casei. E esses dias ela pregou e ela disse uma frase que tem pulsado no meu coração: viver o novo a partir do novo. Porque às vezes a gente quer viver o novo no velho. Escute, queridos, a partir do errado nada dá certo. Certo e errado não são duas faces da mesma moeda. Você não faz o certo a partir do errado. A partir do errado está tudo errado. Como é que eu conserto? A partir da origem. Deu para entender isso? Não. Você não faz. Quando Adão tentou fazer o certo, ele fez o certo a partir do errado. Não. O certo você não faz a partir do errado. Porque a partir do errado a matriz é errada. Aí você faz o certo a partir de uma matriz errada. Não. Para consertar o errado você volta para a origem. É por isso que a cruz não veio arrumar o homem. A cruz veio matar o homem e criar um novo homem. O evangelho não é para melhorar. O que melhora o homem é plástica, não o evangelho. Se quiser melhorar as pessoas, não adianta você cantar "me ajude a melhorar", que não melhora. Jesus não quer melhorar você. Ele quis matar você, junto com ele na cruz do Calvário. E nasceu um novo homem. Um novo homem, realidade de uma nova criação. É por isso que se alguém está, quantos aqui está em Cristo? Não é que estarei, estará, é estar.
presente. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está, é nova criação. Agora não é um novo a partir do velho, é um novo desconhecido, é um novo sem precedente. Você sabia que quem nasceu de novo não tem precedente? Mas e as minhas lembranças? Você tem lembrança a partir da sua mente, mas espiritualmente você não tem nem histórico. É por isso que o diabo quer trabalhar na sua mente, mas Deus só age a partir do seu espírito. Amém? Glória a Deus, é bom estar aqui. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 3:38. Escute, queridos, eu trouxe o meu livro, acabei de relançar, Identidade e Origem. Tá? Aqui eu falo como o homem foi feito e o homem foi criado. A identidade e a origem do homem. O homem foi criado da terra, mas foi feito de Deus. Isso daqui você precisa ler. Se você não sabe para onde está indo, é a prova que você não sabe de onde veio. Tá? Nós não estamos perdidos por não sabermos para onde estamos indo. Estamos perdidos por não sabermos de onde viemos. Quem conhece a origem, descobre o destino. Por isso que Jesus falou, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Ele não diz eu sei para onde vou, porque você só sabe para onde vai quando ele descobre de onde veio. Então, é o meu novo livro, tem aplicação em cada capítulo e acabou de ser lançado. Na verdade foi lançado no dia 6 de outubro, na inauguração do Mevan Alphaville. Lá atrás, se você quiser, você pode estar adquirindo. Não tem nada mais, não tem um problema maior no meio da igreja e no meio da sociedade, a falta de identidade, as pessoas não saberem quem são. Coisa mais importante é você descobrir quem você é. Amém? Então você pode estar adquirindo lá atrás. Lucas capítulo 3, versículo 38. Lucas 3:38, genealogia, aquilo que a gente não gosta de ler, né? Não gosta de ler genealogia. Mas diz assim: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, e Adão que era filho de Deus. Por que eu comecei nessa genealogia? Eu quero compartilhar com você um pouquinho nessa noite sobre Deus e Pai. Qual a diferença? Por quê? Eu comecei falando sobre que Adão era filho de Deus. Porque muitas pessoas pensam que Deus criou Adão para o serviço. E eu não vou dizer que ele não criou Adão para que também ele tivesse o serviço. Mas Adão não foi criado para o trabalho. Para o trabalho ele já tinha os anjos. É por isso que Adão é filho. Adão é filho de Deus. Você só pode ser filho de alguém se nasceu de alguém. Se foi gerado. O corpo do homem foi criado da terra, mas o espírito veio de Deus. Eclesiastes 12:7 diz que no final o pó volta à terra como era, mas o espírito volta para Deus que o deu. Então no final eu vou voltar para onde? Eu vou voltar para onde eu comecei. A minha história não começou com a minha mãe. A minha mãe só foi o meio. Por isso que no final eu não termino com a mãe. Eu termino com a minha origem. Então, quando Deus criou Adão, Ele estava criando um filho. Ele estava estabelecendo em uma nova jurisdição, em um novo território. No território chamado terra. É como se Deus criasse a terra para ser uma embaixada dos céus. Deus não criou a terra para ser um ambiente independente. Para mim, na minha heresia pessoal, Adão vivia entre céus e terra. Ele vivia lá e vivia aqui. Da onde o Senhor tirou isso? Jesus falava, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Se você quer saber como é que Adão vivia, veja como é que Jesus vivia. Meu pai trabalha até agora e eu também. Como é que ele sabia que o pai estava trabalhando? Porque Jesus veio para a terra sem nunca ter saído de lá. Deus não criou a terra para ser um ambiente independente. Deus criou a terra para ser uma extensão dos céus na terra. Essa foi a ideia de Deus. Então Deus criou um filho e deu para ele o espírito, porque Deus é espírito. Por que Deus não deu o corpo para o homem? Deus não deu um corpo, Deus criou o corpo. Gênesis 1:27, criou o homem do pó da terra.
Mas o homem foi feito e o homem foi criado. Gênesis 1:26, façamos o homem. Gênesis 1:27, criou. Fazer é diferente de criar. Fazer no original significa fazer a partir de algo ou de alguém que já existe. E criar significa criar do nada. Então o homem foi feito de Deus e criado da terra. Então a matéria-prima do homem carrega o DNA de Deus. Se fizesse um DNA do Espírito de Deus com o seu Espírito, daria positivo. Por quê? Porque você saiu de Deus. Então, quando Adão peca, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Deus havia sentenciado, decretado que no dia que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria, sim ou não? E no dia que ele comeu, ele morreu. Quem passava por Adão achava que ele estava vivo, mas ele estava morto. Mas quem passava por Jesus na cruz achava que ele estava morto, mas ele estava vivo. Entendeu? Quem olhava para Adão falava, está vivo. Não, mas ele está morto. Ele estava morto espiritualmente, ele perdeu a sua filiação. Adão, deixa eu te falar uma coisa. Adão foi criado para ser servo, mas foi feito para ser filho. É tranquilo que vai clarear. Ele foi criado para ser um servo, mas foi feito para ser filho. Por quê? Porque espiritualmente ele saiu de Deus e ele era filho de Deus. Mas ele tinha um trabalho. E no trabalho ele servia a Deus. Então, nós precisamos entender duas coisas, que é o que eu quero trabalhar um pouquinho. Não dá para trabalhar nessa noite tudo, mas um pouquinho. Eu quero trabalhar com você sobre a diferença de ser servo e de ser filho. Quando Adão pecou, o que é que morreu dele? O seu espírito, a sua alma ou o seu corpo? O seu espírito. Ele deixou de ser um ser tricótomo, espírito, alma e corpo, e ele passou a viver de forma dicótoma, ou alma e corpo. Ele perdeu a sua comunicação, ele perdeu a sua filiação. Então, se o serviço de Adão a Deus era no corpo, ele não perdeu Deus. Quando ele pecou, ele perdeu o Pai. Quando Adão peca, ele não perde Deus, ele perde o Pai. E desde então, em todo o Antigo Testamento, Velho Pacto, em todas as alianças passadas, a aliança edênica, adâmica, a aliança noélica, abraâmica, mosaica, davídica, nós temos servos, nós não temos filho. Então, quando você olha para o homem, em todo o Antigo Testamento, você está vendo um servo, não um filho. E um servo, olhe para mim, um servo é recompensado pelo que faz. Um filho é recompensado pelo que é. Um servo trabalha por recompensa. Um filho trabalha só para alegrar o coração do pai. Então, quando nós olhamos para o homem sem Deus, ele tem um Deus, mas ele não tem um pai. Por quê? Porque de Deus nós somos servos, mas do pai nós somos filhos. Então qual é o problema, pastor? O problema não é que nós não sejamos servos. O problema é que nós ainda não entendemos que somos filhos. A igreja entendeu o relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus da igreja é no trabalho. O que ela não entendeu foi a herança de filho. Então a igreja pensa que Deus, ou para muitos, pensam que Deus é chefe de linha de produção. Que quanto mais eu faço, mais Ele me recompensa. Você não é recompensado pelo que faz. Você é abençoado pelo que é. Eu tenho toda uma teologia para te explicar sobre isso. Então, quando Jesus vem, e eu pulei já todo o Antigo Testamento para não te explicar isso, por causa do tempo. Quando Jesus vem, Ele não vem apresentar Deus. Ele não vem apresentar Deus, por quê? Porque Deus todo mundo já reconhecia. Ele veio apresentar quem? O Pai. Por que Jesus não apresenta Deus? Porque Deus o homem ainda tinha. O que o homem não tinha mais era um Pai. É por isso que quando os discípulos dizem: Senhor, nos ensina a orar, Ele diz: quando vocês orarem,
Ele não diz: olha, quando vocês orarem, diga Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus, ele não ensinou os discípulos a orarem chamando Deus de Deus. Ele diz: quando vocês orarem, diga Abba, 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 Pai, Pai nosso. Por que ele não disse meu Pai? Porque aquela oração do Pai Nosso, ela não era vigente, porque ninguém se tornou filho de Deus quando Jesus nasceu. Só nos tornaríamos filhos de Deus após a morte e a ressurreição. Mas Jesus já estava trabalhando na mentalidade deles. Aprenda a chamar Deus de Pai. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer: o melhor de Deus está no Pai. Quando você conhece Deus e não conhece o Pai, você crê no Deus de vingança. Mas quando você conhece o Pai, e como pai você não tem coragem de colocar nada contra o teu filho, aí você vê que Deus não manda doença. Por que Deus não manda doença? Porque nenhum pai que se preza colocaria no seu filho. Se nós pregadores fizéssemos com os nossos filhos o que a gente prega que Deus faz, a gente já teria sido preso por maus tratos. Vou repetir. Se nós pregadores fizéssemos, se eu fizesse com a minha filha o que muitos de nós pregadores falam que Deus faz com a gente já teria sido preso por maus tratos. Então, o que Jesus veio fazer? Ele veio restaurar a paternidade, mostrar para nós o seguinte: temos um Deus, sim, mas temos um Pai. Temos um Pai, sim, mas temos um Deus. Pastor, mas dá para andar nessa dicotomia? Sim, eu preciso entender que eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, e no meu propósito eu sou servo. Eu tenho compromisso, eu tenho responsabilidades. O que me faz ser servo? Em qual área da sua vida você é servo? No meu chamado pastoral, eu sou servo. Eu sou servo, eu tenho um encargo, eu tenho uma incumbência, eu presto conta do meu chamado. Mas eu não sento à mesa por causa do meu chamado, eu sento à mesa por causa da minha filiação. Eu não como do que eu faço, eu como por quem eu sou. Eu não sento, escuta, quantas vezes a minha filha já errou, eu nunca puni ela se ficar sem comer. Dá para você entender? É por isso que quando você lê a oração do Pai Nosso, preste atenção: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas. Opa! Eu aprendi durante toda a minha adolescência que antes de você pedir qualquer bênção para Deus, você deveria pedir perdão. Até que eu encontrei na oração do Pai Nosso que eu posso pedir pão antes de pedir perdão. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas. Quando eu li dessa forma, eu falei: a religião me enganou. A religião me ensinou que eu tenho que pedir perdão antes de pedir pão. Mas eu posso pedir pão enquanto eu como com ele à mesa, a gente resolve os nossos problemas. Sabe o que ele está dizendo? Pode pedir pão e a gente vai resolver as falhas que você cometeu sentado à mesa. Por quê? Porque as tuas falhas não impedem você de sentar à mesa comigo. A religião impediu as pessoas de ceiar, colocou as ceias por perfeito. A ceia não é para os preparados, a ceia é para os perdoados. Não diz para o homem examinar-se a si mesmo, diz para o homem examinar-se, examine o corpo. Não é aqui, não é no vertical. Aqui você não tem mérito, aqui é graça. Olhe para cá. Deixa eu ver se eu estou bem para comer, né? Você acha que eu estou bem para comer? Quando aqui? Aqui é por graça, meu filho, não é por mérito. Então não é um examinar-se vertical, é um examinar-se horizontal. Por quê? Porque a ceia nunca foi para comer, a ceia sempre foi para partilhar.
Quem quer comer, come em casa, disse o apóstolo Paulo. Por isso que ele diz, quando vocês for comer, espere um pelo outro. Por quê? Porque não é acerca de comida, é acerca de relacionamento, é de comunhão. Então, nós não vamos à mesa para comer, nós vamos à mesa para comungar, para ter relacionamento. E a comida é só a isca. Mas nós não sentamos para comer, nós sentamos para ter comunhão. E enquanto temos comunhão, nós comemos. Por quê? Deus te chamou para a mesa, para ter comunhão com Ele. Então, o que eu preciso entender? O que a igreja não entendeu e nós precisamos entender? A igreja entendeu o papel dela de serva. Eu encontro pessoas que dizem, eu sou servo do Senhor há 20 anos. Uau, que coisa linda, eu acho lindo. Eu só queria que você me dissesse, eu sou filho do meu pai há 20 anos. Eu tenho um pai. Quando você chama Deus de pai, você está falando Abba. E Abba não é só paizinho, Abba é fonte. Quando você diz meu Abba, você está falando, tu és a minha fonte. A Bíblia diz que nós somos herdeiros dele. Você não recebe herança por mérito, você recebe herança por natureza, por condição. O que a igreja não desfruta? Ela não desfruta porque ela trabalha na meritocracia e ela não trabalha na filiação. Ela está trabalhando para ser abençoada. Enquanto ela trabalha para ser, ela ignora que foi. O que você faz para ser abençoado? Nada. Por quê? Porque Ele me abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Eu não oferto para ser, eu oferto porque eu fui. Você está entendendo? E por que o Senhor faz? Porque Ele fez. Por que o Senhor é fiel? Porque Ele foi. Por que o Senhor dá? Porque Ele me deu. Eu estou dando uma resposta para o que Ele fez. Coloca para mim Efésios 1:3, por favor. Efésios 1:3. Deixa eu te mostrar algumas coisas. Vamos lá, Efésios 1:3. Talvez você vai ver o que você nunca enxergou nesse texto. Bendito Deus. Mas são dois? São dois? Não está falando da mesma pessoa? E por que está falando desse jeito? Bendito Deus e Pai. Por que não é só bendito Deus? Por que não é só bendito Pai? Ele está dizendo bendito Deus e Pai. Você tem um Deus e tem um Pai. Dá para entender isso? Você tem um Deus. E como é que eu me relaciono? Diante de Deus, eu tenho uma vocação, eu tenho responsabilidades, eu preciso dar resposta. Se eu sair de casa, for viajar com a minha esposa e falar para minha filha, limpa isso daqui, lava a louça, faz isso. Quando eu chegar e ela não tiver lavado, eu vou cobrar dela o quê? O serviço. Mas ela deixou de ser filha? Não. Mas eu deixei sobre ela o quê? Uma responsabilidade. Agora, eu preciso entender que a minha responsabilidade não anula a minha filiação. Mas a minha filiação não anula a minha responsabilidade. Então eu me relaciono com Deus, não no que eu faço. Eu me relaciono com Deus em quem eu sou. Escute, eu sou pastor, mas eu não vou orar, dizer, Senhor, está aqui o pastor Ricardo diante da tua presença. Eu não oro porque eu sou pastor. Eu oro porque eu sou filho. Eu quero falar com Ele como meu pai. Tem dia que eu não quero nem lembrar que eu sou pastor. Tudo que eu não quero é lembrar que eu sou pastor. Eu quero dizer, Pai, estou aqui. Eu só quero me relacionar com meu pai. Eu só quero chamar Ele de Abba. Sabe, Pai, eu estou aqui para te dizer que eu estou cansado. Eu estou aqui dizendo para o Senhor que eu estou desanimado. Pai, eu estou aqui para te dizer que eu não quero fazer nada. E Ele vai, fica tranquilo, filha. Aqui você não vale pelo que faz.
Na religião você vale pelo que faz. Na religião o que é visto é o teu resultado. E quando você para de dar resultado, você não vale mais. Mas aqui eu não morri pelo teu serviço, eu morri por você. Eu quero você, eu quero você. A minha esposa que é uma mestre, ela tem uma frase linda: Deus não quer o que você faz se Ele não tem você. Ele não quer o que você faz se não tem você. Coloca para mim 1 Pedro capítulo 1 versículo 3. 1 Pedro capítulo 1 versículo 3. É isso? 1 Pedro 1, 3. Bendito Deus e Pai. Se lá em Efésios foi Paulo que escreveu, agora foi Pedro. Por quê? Porque eles entendiam a diferença de Deus e de Pai. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa ter medo. Por quê? Porque é com o seu Pai. Você não precisa ter medo, por quê? Porque você está trabalhando com o seu Pai. Deus nunca nos chamou para trabalhar para. Deus nos chamou para trabalhar com. Não é para você trabalhar para Ele, é para você trabalhar com Ele. Então quando Jesus vem, Ele vem pregando, dizendo: olha o meu Pai, Ele não foi condenado por nenhum milagre. Sabe por que condenaram Ele? Porque Ele disse que era filho. Quando procuraram testemunha contra Ele, Ele disse que era filho de Deus. E o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Tentaram apedrejar Ele quando Ele disse que era filho. Por que você vai me apedrejar? Por qual dos milagres? Ele falou, não é. Eles falaram, não é por milagre que nós vamos te apedrejar. Nós vamos te apedrejar porque você, sendo homem, faz Deus a ti mesmo. Escute, para um judeu, preste atenção, para um judeu, ser filho de fulano significa ser igual a ele. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo quer que você entenda de serviço, mas que nunca entenda de relacionamento. Escute, quando eu tenho consciência de serviço, mas não tenho consciência de filiação, eu enfraqueço o que eu faço, porque o poder não está no que eu faço, mas em quem eu sou. Quanto mais consciência da minha natureza, mais poder na minha manifestação. Quanto mais consciente eu estou da minha natureza, mais o diabo tem problema. O diabo não tem medo de um empregado, mas ele não resiste a um filho. É por isso que quando Jesus chega em Gadara, quando ele chega em Gadara, não era um servo de Deus que estava chegando, tinha um endemoniado lá, que nunca ninguém tinha conseguido prendê-lo. Mas quando Jesus pisa em Gadara, o endemoniado sai de lá, do sepulcro. Ele disse: vieste nos atormentar antes do tempo, filho de Davi. Ele está dizendo: eu sei de quem você é filho, e por saber de quem você é filho, eu preciso fazer algo. Jesus não fez um culto de libertação? Você não precisa fazer culto de libertação quando sabe quem é. O diabo sai, se prostra, diz: vieste nos atormentar antes do tempo, filho. Eu não sabia nem que Jesus atormentava. Mas o próprio diabo disse: você me atormenta. Foi aí que eu entendi que quando você não sabe quem é, o diabo te atormenta. Quando você sabe quem é, você passa a atormentar o diabo. Isso significa que Deus nos libertou do atormentador para sermos um tormento na vida dele. O que assusta o diabo não é um empregado. O que assusta o diabo é um filho. É por isso que os servos têm medo de retaliação. Mas os que são nascidos de novo, o maligno não toca. Por que eu não posso tocar em você? Por causa do seu pai.
Por que eu não posso tocar em você? Escute, quando um filho chega no lugar, o inferno está com problema. Por que a igreja não tem relevância? A igreja não tem relevância porque ela tem conhecimento de serviço, mas não tem consciência de filiação. Não sabe quem é. Não sabe quem é. T.L. Osborne, um dos meus mestres, T.L. Osborne dizia: quando eu chego no lugar, o diabo está com problema. Quando eu chego no lugar, o diabo está com problema. Escute, a criação, ela geme aguardando o quê? A manifestação de quem? Não é de um apóstolo? Não é de um profeta? Não é de um pastor? Não, a criação não aguarda a manifestação de um dom. A criação está aguardando a manifestação de uma natureza. Escute, os 5 ministérios de Efésios 4:11 é para dentro da igreja, não é para fora. Ele deu um para apóstolo, para profeta, evangelista, com vista, o versículo 12 de Efésios 4, com vista o aperfeiçoamento dos santos. Os 5 ministérios é para dentro, não é para fora. O mundo não precisa conhecer apóstolos, o mundo não precisa conhecer profeta, o mundo só precisa reconhecer os filhos de Deus, os filhos de Deus. Ele deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, para pastores e mestres. Mas João 1,12 diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Você é apóstolo? Não. Você é profeta? Não. Você é evangelista? Não. Eu sou filho. Deixa eu te falar. Jesus falava com a árvore como servo de Deus ou como filho. O poder que ele manifestava era pelo que ele tinha ou por quem ele era? Quando Deus criou o homem, Ele não deu domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre tudo que é na terra? Quando Jesus está falando com a tempestade, Ele estava só exercendo a autoridade que um dia Adão perdeu. Pastor, mas aí foi Adão, né? Quando Pedro diz: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Lembra disso? Jesus bateu no peito e falou: mas eu sou filho de Deus, eu posso fazer. Foi isso que ele falou? Ele falou: você está vendo aquela montanha? Se você falar com ela, ela transforma. E antes de ir embora ele falou: olha, vocês farão as obras que eu faço e farão maiores. Sabe o que ele está dizendo? Vocês vão fazer maiores, não porque vocês são maiores que eu, mas porque vocês vão ter mais tempo do que eu. Ei, poder é fruto de uma natureza. E quanto mais consciente eu estiver da minha natureza, não é um arrepio, não é um sentimento, estou sentindo, é bom sentir, eu gosto de sentir, mas não é sobre um sentimento. A religião trabalha por um sentimento, o reino trabalha por uma consciência. Porque tem dia na segunda de manhã que eu não estou sentindo nada do que eu preguei ontem à noite. Tem dia que eu acordo, fico olhando a mensagem de ontem, falei: rapaz, esse pregador é bom. Será que ele consegue um tempo para me atender? Doido para ter um tempo com esse pregador. Porque ontem à noite, falando da segunda, eu tinha um dom fluindo por mim, como está fluindo aqui agora. Quando eu acordar amanhã, eu preciso de uma consciência dentro de mim. Quem não vive de consciência depende de um sentimento. E quem vive de sentimento vai viver uma montanha russa, porque nem todo dia você sente. Então não seja escravo de um sentimento, mas se estabeleça numa consciência: eu sou filho de Deus, 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 eu sou filho de Deus. O diabo não tem medo de um profeta, de um apóstolo. O
diabo tem medo de um filho. Ele tem medo de um filho. É o que a igreja precisa entender quem ela é. A igreja precisa entender o poder que está dentro dela. Não vejo a hora do pastor me ungir. Você não entendeu nada. Quando é que eu vou ser ungido? Por que você não pergunta quando é que eu fui ungido? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu. Eu não vou ser ungido, eu já fui, meu filho. Eu posso ser reconhecido um dia aqui, mas eu já fui ungido. O Espírito do Senhor está sobre mim. Escute, quando um filho chega, uma doença sai. Quando um filho chega, um demônio sai. Quando um filho chega, um principado sai. Eu me lembro de um dia que eu estava entrando num avião. Quando eu fui pisar num avião, eu ouvi o diabo falando para mim: eu vou derrubar seu avião. Sério, ele falou para mim: vou derrubar seu avião. Eu parei um pouquinho, falei: peraí. Vai derrubar meu avião. Fiz umas contas rápidas, assim, coisa de milésimo de segundo. Derrubar meu avião, volto para casa. Falei: diabo, se você derrubar meu avião, você vai só fazer um favor para mim. Eu vou voltar para casa mais cedo. Eu estou entrando. Vê o que você consegue fazer. Não há nada que ele possa fazer contra mim que possa me prejudicar se eu permanecer nele. Se eu acordar amanhã, ele vai estar comigo. Se eu não acordar, eu vou estar com ele. Pastor, o senhor não tem medo de morrer? Não, eu tenho medo de viver sem a consciência de quem eu sou nele. Eu não tenho medo da morte. Quando chega meu aniversário, 10 de abril, as pessoas falam: muitos anos de vida. Eu falo: não precisa, só os que estão escritos mesmo. Eu não quero nem um dia mais. O senhor não quer muitos? Não, eu quero só o que ele me deu. Salmo 139: todos os meus dias foram escritos e determinados quando nem um deles ainda existia. Ei, eu não sou peru. Quem morre de véspera é peru. Eu vou morrer no dia. Aliás, eu não vou morrer, eu vou terminar. Jesus na cruz do Calvário disse: está consumado. Terminei. Na minha versão diz: manda me buscar. Paulo disse: combati um bom combate. Acabei. Homens e mulheres conscientes não morrem, terminam. O que mata antecipadamente é a ignorância. Quando você não sabe quem é, você acha que uma doença pode ter você. Quando você sabe quem é, você sabe que Jesus levou na cruz do Calvário toda doença. Ano passado eu tive uma paralisia facial dando aula. Eu tenho gente aqui que é alunos meu. Eu tive uma paralisia facial dando aula. E minha filha que me auxilia, é enfermeira, olhando para mim dizendo: para. Eu fui tomar água, eu não segurei a água. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas naquela noite eu fui mais longe na aula do que de costume. Quando terminou, a minha filha falou: pai, ou o senhor está sofrendo um derrame, ou tem alguma coisa que não. Fomos para o hospital, tiraram todos os exames. O médico falou: você teve paralisia facial, e daqui para frente vai piorar, porque ela tem que. São tantos dias. No outro dia eu acordei todo torto, toda essa parte torta. O pastor Juscelio foi lá em casa, todo mundo. Agora eu estava com a guerra comigo mesmo, porque eu não acredito na doença, eu acredito na cura. Eu falei: Deus, eu não vou viajar, eu não vou pregar mais torto. E aí eu ficava bastante tempo dizendo: volta para o lugar, volta para o lugar, volta para o lugar, volta para o lugar. Você está olhando para mim? Voltou?
tenho enfermeiras que trabalham comigo, eu tenho enfermeira que trabalha comigo, congrega comigo, diz: eu nunca vi tão rápido. Foi fácil para mim? Foi não. Você olhar e ver a sua, você não conseguir tomar água. Se você se tornar escravo do teu sentimento, você vai se tornar um prisioneiro dele. A tua mente um dia acorda bem, um dia acorda mal. Você precisa ter governo sobre a sua mente, crendo em quem você é. Eu sou filho de Deus, eu tenho a natureza de Deus, a vida do Senhor está em mim. Quantos filhos nós temos aqui? Quantas filhas nós temos aqui? Eu sei que enquanto eu estou pregando essa palavra, alguns de vocês estão assim, ó, borbulhando dentro. Eu sei. É como se dissesse para você assim: é isso que está faltando para mim. É isso que está faltando para mim. É isso que está faltando para mim. Abra tua Bíblia em João capítulo 20. Eu já estou indo para o final. É tão belo saber que sou filho e que tenho um lugar em tua mesa. E não há nada melhor que escutar tua voz dizendo: nossa comunhão é eterna. Vamos! Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Eu vivi muitos anos no meu ministério como servo. Hoje eu aprendi a viver como filho que serve. Eu tenho visto pessoas ser curadas de câncer. Em Campinas, há pouco tempo atrás, a mãe do Guaciro, tesoureiro, ela estava tendo hemorragia. O pai dele é médico. Ela foi curada no meio de um culto. Porque o Senhor, não, é porque nós temos um poder de filho. Escute, o pastor não é o homem mais poderoso da igreja. O pastor é aquele que serve a igreja trazendo uma consciência de quem ela é. A religião mostrou o pastor como sumo Deus. Não. É por isso que a gente não quer cadeira aqui. A gente quer sentar aí. Sabe por quê? Porque não tem mais átrio santo e santo do santo. O que tem é átrio, santo e santo do santo. Aonde eu sento, você senta. Nós temos responsabilidade diferente, mas temos a mesma natureza, comprada pelo mesmo preço. Você é tão poderoso quanto eu. Escute, eu posso alcançar dimensões que você não alcançou, mas é porque eu decidi andar em lugares que você não andou. Mas não é porque eu sou pastor. Eu estou em Franca, você mora aqui, sim ou não? Eu conheço Franca como você? Não, mas eu estou em Franca. Mas eu não conheço Franca como você. A Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Sim ou não? Eu estou em Franca, mas eu não conheço Franca como você. Você está sentado no mesmo lugar que eu, mas talvez não tenha percorrido as regiões celestiais como eu percorri. Mas estamos no mesmo lugar. Eu estou em Franca igual você, só que eu não conheço como você. Então a questão não são lugares diferentes, é
Porque alguns exploram o lugar, enquanto outros não. João 20, versículo 16. João 20, 16. Oh, aleluia. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Próximo. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Não subi para onde? Meu Pai. Mas vai ter com os meus? Opa. Esse texto é a primeira vez que Jesus está chamando Jesus de irmão. Tinha chamado de apóstolo, tinha chamado de amigos, mas irmão é a primeira vez. Mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes, subo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Escute, no Antigo Testamento, o homem tinha Deus, mas não tinha pai. Ou seja, ele tinha sacerdócio, mas não tinha filiação. No Novo Testamento, o homem só pode exercer sacerdócio se primeiro ele tiver filiação. Sabe o que Deus está dizendo? Antigamente eu usava os meus empregados, agora eu só uso os meus filhos. Antigamente eu usava pessoas que trabalhavam para mim. Hoje eu só quero pessoas que trabalham comigo. O que você tem de mais poderoso é a natureza de você ter nascido de novo. Quanto mais você se relaciona com o seu pai, mais você reconhece quem você é. Quanto mais tempo eu passo com ele, mais eu descubro quem eu sou. Então o que eu preciso entender? Eu tenho um Deus? Sim. Você trabalha para Deus? Sim. Mas ele é meu pai? Então eu tenho um Deus e eu tenho um pai. Eu tenho um pai e eu tenho um Deus. Eu não sou um empregado. Eu não trabalho por uma recompensa. Eu trabalho por uma família. Escute, eu não estou servindo para ter uma recompensa. Eu estou servindo os meus irmãos como uma mulher que faz dentro de casa. Ela serve a mesa não porque ela é empregada, ela serve a mesa por causa da família. Nós não estamos trabalhando por sermos empregados, estamos trabalhando por uma família. O que é ministério? É servir a família, é servir a mesa. Não estou trabalhando aqui, vocês estão sentados, eu estou de pé. Mas estou servindo quem? A família. Estou partilhando com vocês um dom que eu recebi. O que essa igreja que está nascendo precisa entender? Não é um aglomerado de empregados. É uma família composta de filhos que estão nascendo e que vão fazer a diferença, não só dentro de quatro paredes, mas lá fora, na faculdade, na escola, no trabalho, no escritório, aonde vocês chegarem, Jesus chegou. Por quê? Porque Ele não está mais com, Ele está em. Ele não está com você, Ele está em você. Cristo em vós é a esperança da glória. Você não acorda pensando que Ele está com você? Se eu tenho uma doutrina que Ele está comigo, um dia eu vou sentir que Ele não está comigo. Ele não está com. Jesus não morreu para ir morar no céu, Ele morreu para morar em mim. É por isso que 1 Coríntios 6,17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. É um. Olha para tuas mãos, olha para tuas mãos. Por trás dessas mãos tem uma mão. Por trás dessas mãos tem uma mão. Quem é essa mão que é por trás? Quando a minha mão toca você, a mão dele toca você. Quando por trás dessa boca tem uma boca que fala. Por que Paulo falou aos Coríntios que nós temos a mente de Cristo? O problema é que a religião nos diminui para glorificar a Deus. Você não glorifica o fabricante desvalorizando o produto.
Você glorifica o fabricante reconhecendo o produto. Deus, eu não presto para nada. Deus toca em Jesus e fala: quando foi que a gente fez essa coisa imprestável? O pecado te deformou, mas a cruz te reestabeleceu. Sem Ele eu não era nada. Se sem Ele eu não era nada, com Ele eu sou o quê? A gente não tem dificuldade de cantar que nós não somos nada sem Ele. Nós não temos dificuldade disso. Nós temos dificuldade de cantar quem nós somos nele. Sabe por quê? Porque a gente acha que glorifica Ele quando se diminui. Você glorifica Ele quando vive a vida que Ele te deu. Você glorifica Ele quando faz o que Ele falou. No meu nome você vai expulsar demônio, vai curar os enfermos. Sabe o que é que Jesus está dizendo para a sua igreja nesse tempo? Me leva para as ruas, me leva para as escolas, me leva para a faculdade. Acredite que eu quero usar você. Acredite que eu quero tocar pessoas. Acredite que eu quero usar você para restaurar casamentos, para estabelecer família. Acredite que você tem tudo que você precisa para viver na terra. Ele nunca disse que faltaria dinheiro. Ele disse que faltaria obreiro. Dinheiro ele nunca falou que vai faltar. Diz que a seara é grande e pouco, não dinheiro. O que diz que faltaria era obreiro, não dinheiro. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo que eu preciso para correr minha carreira. Eu tenho tudo que eu preciso para correr minha carreira. Escute, você tem tudo o que você precisa para o teu casamento, para os teus filhos. Você tem tudo. Por quê? Porque Deus não começa sem terminar. Ele terminou você antes de começar. O que vai ser do meu filho? Deus diz: ei, antes de ser teu, ele é meu. Só cria para mim, José. Imagine José preocupado com Jesus. Só cria para mim, não é teu filho, não, é meu. Deixa comigo. Não viva com medo. Não fique perguntando por que Deus não me abençoa. Porque se você ouvisse, Ele te diria: porque eu já te abençoei. Por que Deus não me abençoa? Porque Ele já te abençoou e Ele não pode fazer isso duas vezes. Se eu prego o evangelho da bênção, não, eu estou pregando o evangelho da herança. Não é da bênção, não. Eu estou pregando o evangelho da herança, daqueles que nasceram de novo, daqueles que têm uma nova vida. Escute, eu vim da pobreza, eu pedi comida na rua, meu pai era um alcoólatra, minha mãe era um espírita. Eu lembro de Natal, eu estou falando aqui pela primeira vez, que pessoas estão me ouvindo pela primeira vez. Eu lembro de Natal que eu estava na rua pedindo comida. Você acha que é fácil eu falar o que eu estou falando para você? O meu passado não me define, a minha infância não me define. Eu nunca recebi um abraço da minha mãe. Ela era uma mulher trabalhadora, mas a mãe dela morreu de parto dela. Eu lembro do meu pai quebrando tudo dentro de casa. Ele era um alcoólatra, a gente correndo para ir dormir na casa dos vizinhos. Isso não me define. O meu passado não me define. Eu encontrei o meu pai. Eu encontrei o meu pai. Eu encontrei o meu pai. Hoje eu tenho empresários. Eu sento com homens de milhões. E ele senta para me ouvir. Eu entro em casa de milhões. Ontem eu estava numa casa de milhões. Eu penso, se ele soubesse quem eu era, ele ia achar que eu ia roubar. O que esse cara está fazendo aqui? Eu participo de eventos caríssimos. E quando a minha mente foi mudando, Deus foi me estabelecendo em alguns lugares. O problema é que muitos de nós vivemos o fantasma do nosso passado, mas ignoramos a herança da nossa eternidade. Antes que te formasse no ventre eu te conheci. Quando? Antes que saísse da madre eu te santifiquei. Antes
Escute, o que acontecer no meio não muda o fim. Eu li o final da Bíblia. Vai ter festa. O buffet lá já está reservado. O buffet já está reservado. Escute, sabe o que ele está dizendo para o diabo? Faça o que você quiser. No final vai terminar como eu quero. No final vai terminar como eu quero. Escute, quando você sabe de onde você veio, o meio não é poderoso para te fazer desanimar. Não é. O diabo não gosta de ouvir isso. Ele não quer que você ouça isso. Ele quer que você tenha a síndrome do coitadismo. Ó céus, ó dia, ó azar, que vai ser de mim? Não tenha medo. Não tenha medo. O que vocês viveram até hoje é insignificante com o que vocês vão viver neste novo tempo. O que vocês viveram até hoje é insignificante comparado ao que vocês vão viver daqui para frente. Eu quero que você receba essa palavra nessa noite. Eu quero que você saia daqui sabendo quem você é. Escute, querer ser o que Deus não diz que você é maligno, mas não aceitar o que Ele diz que você é medíocre. Não queira ser além do que Ele diz, mas não seja menos do que Ele diz. Pastor, eu entrei aqui doente. Sai curado. Sai curado. Sai curado. Eu posso? Deus quer? Não, Ele quis, Ele não quer. Ele quis. Ele te curou na cruz do Calvário. Por favor, vai se colocando de pé, por favor, por favor. Feche teus olhos, não se movimente. Feche